Coisa boa! Estamos começando mais um Simplesmente Iva Maria e é um privilégio estar aqui para você, com você, por você, como eu sempre digo. Muito obrigada! E eu quero agradecer a você que tem participado com a gente, que vem comentando, compartilhando e acompanhando o nosso trabalho na rede social. Hoje eu quero falar com quem está sofrendo, passando por dificuldades na vida, financeiras, profissionais, sentimentais e o pior, problemas de saúde. Nesses momentos, não dá para pensar em outra coisa. É difícil, né? Você pensa que não vai passar nunca, que está sozinho, que ninguém te entende. É aquele momento de lágrima, de dor, de tristeza. Nem sempre a gente consegue falar e sentir o que o outro está sentindo. Se colocar no lugar do outro não é fácil. Mas eu quero tentar, de alguma maneira, fazer isso aqui hoje. Se você está vivendo algum momento de dor e de lágrima, eu quero te dizer que tudo passa. Pode parecer um clichê, mas não é. Afinal, eu já passei tantas etapas difíceis na minha vida. E eu também já pensei que estava sozinha, ou que aquele momento não ia passar nunca, que aquela circunstância não ia mudar. Mas passou. Tudo passa. Os momentos felizes passam, os momentos tristes passam. Tudo passa. A gente tem que ver a vida como um aprendizado permanente. Sabe, esse momento que você pode estar vivendo agora é doloroso, mas aí, no meio desse momento, nessa situação, você vai estar desenvolvendo muitas habilidades. E vai estar também melhorando como ser humano. É aí que a gente aprende a paciência, a longanimidade. É aí que a gente tende a ser mais compassivo, mais bondoso, mais compreensivo. E todas as vezes que a gente lida com uma situação, saímos fortalecidos no final. Vencemos essa etapa. E pode ter certeza, esse problema que você está atravessando agora, você não vai passar mais. É só aprender a lição. Quando a gente tira dessas coisas da vida as lições que precisamos aprender e com louvor passamos por ela, estamos mais fortes, estamos mais preparados, estamos mais equilibrados e estamos melhores como seres humanos. Chore, mas também tenha fé e esperança. Saiba que vai passar. E se seu foco for exatamente esse, não importa qual a dificuldade, você vai vencer. Com fé, com determinação, com garra e tirando o melhor possível proveito dessa situação. Pense nisso. É a minha mensagem com muito carinho para você. Como diz a canção, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. É assim, os desafios da vida mexem com a gente, mas também nos dão uma oportunidade imensa de crescer. Eu já falei aqui no nosso programa sobre as pedras. Todas as pedras têm um significado muito importante para a gente. Elas também querem nos dizer alguma coisa. Elas nos ensinam muito. E quem vai falar um pouco sobre isso
É uma pessoa que entende muito do assunto. Então vem comigo. Eu estou aqui com o gemólogo Jorge Guedes. É um prazer contar com a sua presença aqui no nosso Simplesmente Eva Maria. Seja bem-vindo. Eu tenho mais prazer ainda e eu acho que maior satisfação ainda estar no seu programa. Esse aqui é o quartzo rosa, é a pedra do amor. Como usa uma pedra dessa? Essa daqui é fácil. Você pega uma pedrinha dessa, o ideal sempre é ter um cristal do lado, não é? E ter a turmalina, as 3 pedras principais. E tem outras pedras também que a gente pode usar. Nós temos 12 pedras no signo. São 12 apóstolos. Cada apóstolo tinha 12 pedras que representavam as 12 famílias e as 12 tribos do Velho Testamento. Por essa razão, nós temos 12 pedras no nosso signo. Cada uma traz um tipo de energias para a gente. Opa, pode explicar um pouquinho sobre cada uma? Tá. Vou começar porque Áries. Vou começar pela tudo bem, mas eu vou falar mais assim sobre as pedras. Tá? Nós temos 6 pedras dessas 12, que são as principais que podem ser usadas por qualquer signo. A primeira que é o cristal, que traz a energia. Ela deve ser usada do lado direito, porque a energia vem sempre do lado direito. A energia de Deus vem, né, da natureza, vem do lado direito. Assim eu aprendi. Nós temos a ametista, que é a pedra que eu já falei, né? A pedra da transmutação, né? Nós temos a esmeralda, que é a pedra da espiritualização da mente, do subconsciente. A água marinha, que é uma pedra preciosa, bonita, né? É a pedra que acalma. O quartzo verde, que é a pedra da saúde. Interessante. A pedra da saúde, quer dizer. Então essas pedras todo mundo pode usar, não tem problema. Não é porque ela esteja no meu signo ou está no seu, não importa. A pessoa acreditando ou não acreditando, ela recebe influência? Olha, eu acho que recebe, toda pessoa recebe. Agora precisa merecer também, né? Porque não adianta, né? É a mesma coisa você tomar um remédio, mas não tomar direito. Então você não vai ter o benefício que era para ter. Então eu acho assim, as pedras, ela traz a energia para você. Agora, precisa você saber usar a pedra e acreditar. Porque eu acho o seguinte, eu acho que o que mais faz a energia das pedras é você, é a sua mentalização. É você ter aquele pensamento positivo, entendeu? É fé. É a fé. Mas a fé é você, não é a pedra. Porque a pedra está ali. A pedra, se você botar ali, tudo bem. Não é. Agora, uma outra coisa que é importante é o seguinte: a pedra, todo mundo passa a mão nela. Então, para ela ficar só a sua energia, você tem que energizá-la. Como é que faz isso? Quais são os cuidados? Tá bom. Na Índia, eles pegam a pedra, tiram o leite da vaca, enquanto o leite está quente ali, pega a pedra e bota ali dentro. Quando o leite esfriar, já está energizada. Lá na Índia. Aqui a gente coloca uma água limpa dentro de uma vasilha de louça ou vidro, coloca um pouco de sal grosso, não pode ser aquele sal fino. Aí você coloca onde bate o sol e o sereno, deixa 3 dias e 3 noites. Quando eu boto uma pedra para energizar, eu vou lá de manhã e vou à noite, porque pode um gato chegar, derrubar a vasilha, né? Você vai deixar no quintal. Aí de uma vez eu já faço uma prece, eu já peço a pedra. Poucas palavras. Que a natureza dessa pedra traga para mim aquilo que eu preciso e necessito, se eu merecer. Porque às vezes eu não mereço, eu estou pedindo uma coisa que eu não mereço, né? Então, mas se você pedir com fé e merecer, vai receber. Quantas exposições o senhor já fez ao longo da sua história, da sua vida? Perdeu a conta? Há uns 10 anos atrás eu já tinha contado 1000. Agora não sei, não. Acho que deve ter mais de 10.000, né? Porque tem muitos anos, né, que eu faço. E o senhor ainda tem muitas pedras? Eu já fui a vários estados, a várias cidades. Eu queria doar minhas pedras para montar um museu. Eu já fiz até doações em várias cidades, só que não fez um documento legal, aí os políticos levam elas, né? Então, quer dizer, acabou.
Então eu queria montar um museu. Eu queria doar as pedras para montar um museu. Hoje em dia não se fala em museu, fala numa sala de geologia. Ou mineralogia. Porque muitas das pedras agora vão sair para o outro lado. Muitas dessas pedras, elas são usadas para remédio. Como assim? A calcita, vários tipos, o talco. Então, o alumínio. O alumínio é de uma pedra, é bauxita. Então, quer dizer, nós temos um automóvel, para você ter ideia, um automóvel, 99% é mineral. Até o óleo. Não é? A gasolina, a lata, tudo. Mas esse conhecimento, eu já paguei geólogo e dá aula para ele. O Ministério de Minas e Energia mandou uma carta para a cidade de Campos, onde eu moro, me elogiando. Eu falei, agora eu vou fazer um museu. Mas os políticos lá me enrolaram 25 anos e não fizeram. Que é o seu sonho, ter um museu de pedras, né? Um museu de mineralogia. Dentro do estado do Rio, tem umas 3 ou 4 cidades que eu não vou mais nem falar mais o nome para não aborrecer. Me conta uma coisa, vamos mudar de assunto então, que aí o senhor não se aborrece. É melhor. Quanto tempo a natureza demora? Quantos anos tem uma pedra dessa? 50 milhões de anos daí para lá. 50 milhões de anos? E por exemplo, aquela pedra ali é mais clara do que aquela lá, não é? Aquela ali, ela deve ser uns 20 a 30 mil anos menos do que aquela. Aquela é mais velha. No mundo, quais são os locais mais propícios assim para pedras? Olha, dizem que no mundo, o país em segundo lugar é o Brasil. Um dado curioso. Só que no Brasil, ele foi explorado, os minerais, de uma forma roubado, né? Desde o início da nossa história. Os portugueses, já quando descobriram o Brasil, já começaram a levar as pedras, né? Já existia a Santa do Paoco. Você já ouviu falar na Santa do Paoco? Sim. Você sabe o que é a Santa do Paoco? Ela era usada exatamente para... Eu tenho uma santa dessa. É mesmo? Vale uma grana. A santa é feita de madeira oca. Aí eles pegavam, botavam ouro, botavam pedra e a santa vai para Portugal, a santa vai para outro lugar, né? Chama Santa do Paoco. Santa riqueza. Era assim que já ia. Quer dizer, se no começo ia assim, até hoje agora está indo em latão, em barril de 200 litros, caminhão, navio, vai. E o senhor tem pedras em vários lugares do mundo, né? Eu já doei pedra para muitos lugares. Eu já saí daqui do Rio de Janeiro, fui no final praticamente do Rio Grande do Sul para levar uma pedra para botar num museu lá. Essa formação dessa pedra é natural. Ela só foi cortada e lapidada. Aquela escultura, vamos dizer assim, né? É pela própria natureza. Essa pedra, eu já tive numa exposição em São Paulo, onde tinha 8 colecionadores. Eu, com essa pedra, eu tirei em segundo lugar. Eu tenho pedra que há muitos anos eu não vejo. Eu tenho muita pedra que tem valor, né? E outras que já passou, não tem mais valor, tal, mas estão todas guardadas. Essa já teve muito valor. Essa já teve muito valor. Na época dela, essa pedra aí daria mais de 20 mil. É mesmo? Hoje, se achar uns 3 mil, eu estou vendendo. Gostaria que alguém que vai ver essa reportagem, que tiver condições, um prefeito ou um deputado, que me ajude a eu montar essa sala de geologia, porque eu já estou numa idade avançada. E se eu morrer de uma hora para outra, vai ser difícil a minha família juntar o que eu tenho, porque eles mesmos não sabem nem o que eu tenho. E eu queria deixar isso, fazer um museu diferente, fazer uma coisa onde a gente poderia demonstrar o mineral, para que serve aquele mineral. Tem muitos geólogos que eles têm que fazer campo antes de se formar.
que fizeram, mas não conheceram. Eu trabalhei em quase todos os garimpos do país, eu trabalhei. O senhor quer deixar essa história e essa riqueza para a humanidade? Para a humanidade. Para a humanidade. Muito bom te conhecer. Muito obrigada pelo bate-papo interessante que a gente teve aqui no nosso programa. Obrigado. Eu que fico mais satisfeito de saber. Depois de aprender mais sobre pedras, nós vamos contar com o auxílio de uma pessoa que vai nos ajudar a lidar com relacionamentos. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, antes de você falar das ordens do amor, você tem pós-graduação em saúde quântica, também outras áreas de atuação. Isso, hipnose natural ericksoniana e constelação familiar. Também tem cursos de shiatsu, sou mestre em reiki também. Estarei lançando futuramente uma iniciação em reiki com a fundamentação da física quântica também. Depois podemos conversar, se você quiser também, podemos falar sobre física quântica, fundamentando o reiki. Maravilha! E vamos falar das ordens do amor? Sim. Que ordens são essas? Bem, as ordens do amor, elas são leis que governam os relacionamentos. Eu diria o seguinte, assim como o átomo, para ele poder funcionar, existem leis que governam a estrutura do átomo, também existem leis que governam os nossos relacionamentos. A primeira ordem do amor é a ordem do pertencimento. Pertencimento significa o seguinte: todos nós temos direito de pertencer ao nosso sistema, ao sistema nosso de origem, que é o nosso sistema familiar. Mesmo aquele que, por algum motivo, não tenha conseguido levar os 9 meses de gestação e tenha, por algum motivo, não chegado a viver nesse planeta, ele também faz parte do sistema. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é matéria e energia, então ele ficou somente na energia, mas ele continua participando do sistema também. A segunda ordem é a ordem da hierarquia. Hierarquia quer dizer o seguinte: quando você chega num local, se você chegou pela primeira vez, você é o primeiro a chegar, então você é considerado o primeiro a chegar. Então você tem prioridades em relação aos demais que vierem depois. Então, por exemplo, eu cheguei aqui através do meu pai e da minha mãe. Então eu pertenço a uma hierarquia, que tem meu pai, minha mãe, tem meus avós, meus bisavós. Então eu preciso respeitar e ter gratidão por todos os meus antepassados. E a outra ordem é a ordem do dar e receber, que existem entre os relacionamentos interpessoais, existem entre os países, existem entre nós e a natureza, nós e os animais. Então o dar e receber precisa estar em equilíbrio. Às vezes acontece de um querer dar mais, o outro não querer receber aquilo tudo. Ou às vezes um quer mais do que aquilo que o outro pode dar também. Então, na realidade, a constelação familiar, ela vai trazer o equilíbrio do sistema em cima dessas ordens. Uau, é realmente muito interessante. Vale a pena se aprofundar em constelação familiar. E aí você foi falando e eu fui me lembrando de tantas coisas, inclusive, já que a gente tem assim um universo de cristãos muito grande, se você avaliar tudo o que Jesus Cristo ensinava, está ligado às ordens do amor. Os grandes mestres, independente das religiões, sempre falaram, de alguma maneira, traduzindo ordens do amor. E hoje a física quântica prova que isso tudo é uma realidade, não é religião e sim espiritualidade. A conexão é muito forte. Honra teu pai e tua mãe, diz a Bíblia, para que se prolongue os seus dias na terra. E aí entra toda essa questão. Honrar é fundamental, faz parte exatamente de uma das ordens, né? E aí vamos para uma questão prática. Digamos que alguém queira passar à frente do pai ou da mãe, tomar atitudes que não condiz com o papel de filho.
já criou ali um emaranhamento ou um desequilíbrio, uma desordem, é isso? Isso mesmo. Então, porque eu posso ajudar os meus pais idosos no lugar de filha, mas muitas vezes eu quero ajudar os meus pais idosos no lugar superior a eles, como se eu fosse pais deles, entre aspas, como se fala. E na realidade, se eu faço assim, eu estou ferindo até o relacionamento com eles. Então eu estou criando emaranhamento ali nessa situação. Eu tenho que ajudar sim, mas no meu lugar. E isso vale para tudo. Relacionamento homem e mulher, principalmente uma área de grande conflito. Isso, porque muitas vezes encontra um caminho, por exemplo, um dos membros do casal, às vezes ele encontrou um caminho de autoconhecimento que deixa ele satisfeito, feliz, aí ele quer que o outro vá com ele também, mas às vezes a necessidade do outro não é a mesma dele. Então aí o que acontece? Começa a haver um desequilíbrio, porque ele fica querendo puxar, fica querendo dar, vai dando, e o outro vai terminando ficando em dívida, se sente endividado e isso vai afastando, em vez de unir mais. Como é possível dissolver isso, afinar esse instrumento que você disse na nossa entrevista anterior, esse emaranhamento, se dissolver e se tornar de fato uma orquestra afinada, um sistema afinado? Porque qualquer desafinação vai causar um desequilíbrio que pode ser físico, mental, em qualquer área, emocional. Vai gerar problemas de doença também, porque o segredo o que é? É cada vez mais nós compreendermos como nós funcionamos, tá? Como nós funcionamos a nível até atômico, eu diria, porque dentro do átomo, por exemplo, o átomo ele é constituído por prótons e nêutrons no núcleo, em torno dele tem os elétrons. O que acontece? Esses elétrons eles giram numa órbita, tem uma determinada frequência, tem uma capacidade de energia ali. Se ele recebe uma quantidade a mais de energia, ele não pode mais participar daquela órbita ali, ele vai ter que ir para outra órbita. Quando ele vai para outra órbita, essa outra órbita tem uma outra quantidade de energia. Aí ele não pode ficar ali. O que acontece? Ele tem que liberar a energia que recebeu para poder voltar para a órbita anterior. Então, ali também existe uma hierarquia, existe um dar e um receber, existe um pertencimento. Então, as ordens do amor, elas funcionam. Por quê? Porque elas também estão baseadas na estrutura do átomo também. Então, peraí, é quase uma terapia também, no sentido de que, sendo um método que tem tantas ferramentas, terapeuticamente a pessoa, ao reconhecer o que está de fato acontecendo com ela dentro desse sistema, reconheceu, aí vem o autoconhecimento, dá para dissolver aquela situação. Porque toda doença que existe na pessoa, ela está no campo como uma informação. Então, se você reconhece qual é a informação que está no seu sistema, que é o campo seu, esse campo que você não visualiza, mas que é mostrado numa constelação, então você compreende a dinâmica daquela doença, daquela informação que está no seu campo. Você compreendeu aquela dinâmica, qual é aquela informação, você já começa a mudar a informação que flui entre os seus neurônios. Então aí você vai modificar todo o seu sistema emocional, físico, mental, a partir da compreensão. Eu espero que você esteja conseguindo captar o que é constelação familiar e se interesse pelo assunto. Aqui no Serial Gourmet tem sempre disponibilizada essa roda terapêutica. É assim que você chama? Pode ser. Eu dou o nome de grupo de crescimento, porque o objetivo é o crescimento pessoal. E aqui acontece quando? Todas as segundas, quartas-feiras de cada mês. Além disso, também tem em outras cidades? Tem, em Araruama, no Espaço Jaya Ananda, todo segundo sábado de cada mês. Quem quiser acompanhar ou saber desses detalhes de onde participar da constelação, é só entrar em contato. Muito obrigada, minha querida, por participar aqui com a gente mais uma vez e espero que a gente tenha conseguido contribuir para a compreensão da constelação familiar. Seja sempre bem-vinda. Agradecida pela compreensão de todos, e até um próximo encontro.
falando de relacionamentos, de histórias de vida, falando de constelação familiar. Vamos falar do passado de Cabo Frio? Você conhece a fonte do Itajuru? Se não, vai saber muito mais agora com Júlia Azevedo. Amigos, agora avançando um pouquinho mais em Cabo Frio, chegamos na fonte do Itajuru. Itajuru, garganta de pedra, ou pedra na garganta, né? Aqui a gente tem uma fonte, e essa fonte ela foi muito importante aqui para a cidade de Cabo Frio, para esse povoamento. É uma espécie de um manancial e fazer distribuição da água, né? Água, fonte da vida. E essa fonte, hoje, é patrimônio da cidade, e ela está listada desde a época da colônia, posteriormente do Império Brasileiro, e inclusive em um dos códigos de postura da cidade de Cabo Frio, uma curiosidade: era proibido os senhores de escravos permitirem que os seus escravos viessem para cá para fazer determinadas saliências. Isso é uma curiosidade que está escrito lá no Código de Postura há alguns séculos atrás aqui da cidade de Cabo Frio, sobre essa fonte que nós estamos agora, que é a fonte do Itajuru. Venham visitá-la, venham conhecê-la e vocês terão a oportunidade de curtir um pouco da natureza, de curtir um pouco também do lago que tem aqui ao lado, da própria fonte e desse conjunto histórico e arquitetônico do centro de Cabo Frio, conjuntamente com o Lago Santo Antônio. Tá bom, gente? Você sabia? Essa fonte que nós estamos agora teve a visita do ilustre Dom Pedro, o nosso príncipe regente. Ele veio aqui em terras cabofrienses e visitou a fonte do Itajuru e também outros lugares da cidade. É mais uma curiosidade da nossa querida Cabo Frio. É isso e até mais. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigada a você que me dá esse privilégio de estar aí participando um pouco da sua vida. Entre na rede social, acompanhe o nosso trabalho e inscreva-se no nosso canal no YouTube Iva Maria. Faça parte do nosso jornalismo do bem. Eu fico por aqui. Até a próxima. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. A Casa de Repouso Lar Peniel oferece serviço completo de hotelaria, assistência e lazer com cuidados constantes de enfermagem. O lugar certo e de confiança para a terceira idade. O lar oferece sistema de creche e hospedagem fixa. Entre em contato, agende uma visita e conheça nosso espaço. Carinho, cuidado, atenção e respeito. Lar Peniel, Rua Dimas Teixeira, 49, Jardim Esperança, Cabo Frio. Oferecimento Estúdio da Beleza Kátia Mendonça. DM Arte Mídia Digital. Fisioterapeuta dermatofuncional Edvirges Unsonche. Atrele valora sua marca. Anuncie com a gente.